Olá, pessoal, tudo bem? Hoje trouxe essa convidada maravilhosa para falar sobre assuntos de empreendedorismo, tabu e um pouquinho mais ainda. Se apresente para nós, por favor, fale um pouquinho da sua história, um pouco do que você faz, da sua profissão, para a gente conhecer você. Bom dia, primeiramente obrigada pelo convite. Meu nome é Mari, eu trabalho hoje com bem-estar íntimo, com sexualidade, com saúde íntima, né? Traduzindo como bem-estar em geral. E é um assunto que é um tabu? Muito, muito. Como que é para você ter entrado nessa área? Por que você entrou? Na verdade, já fazem 11 anos que eu trabalho com isso, né? Entre idas e vindas. E eu decidi fazer isso como projeto da minha vida. Eu vejo hoje que é muito difícil para as mulheres falarem sobre isso, que as mulheres hoje não se conhecem, mesmo sendo casadas, sendo solteiras, atingindo uma certa idade, elas não se conhecem. E o meu objetivo hoje com a Pink, né, é esse, é fazer as mulheres se conhecerem, conhecerem novos produtos, se permitirem usar novas coisas e principalmente se verem lindas numa lingerie. E o que tem na sua loja? Como que ela funciona? Conta um pouquinho por que você abriu ela, que a inauguração foi recente, né? Pra gente saber um pouquinho mais da sua história. Bom, eu já tinha antes uma loja, né? Eu trabalhava mais com a questão dos produtos mesmo. E numa viagem, numa ideia, surgiu, né? Essa ideia aí de estar com a minha sócia e a gente abrir uma loja maior. E a gente abrangia também a questão das lingeries, dos pijamas, porque tudo isso também engloba ali no bem-estar íntimo, né? E hoje a gente precisa que as mulheres se sintam lindas. E não só com as roupas, mas também com as lingeries. A Pink hoje possui tamanhos do P ao Plus. A gente tenta atender, né, a todos os tamanhos, com variedades lindas. E a gente pensou em fazer um ambiente clean, tudo lindinho, tudo rosinha. Você vai ali, tem os produtos na parte da frente, tem as lingeries, os pijamas, as camisolas. E aí a gente pensou também em lá na parte de trás da loja fazer a parte de produtos sensuais, géis funcionais, as lingeries mais sensuais também, para filtrar bem quem gosta disso e quem não gosta, para não acabar constrangendo clientes que às vezes não gostam muito disso ou não conhecem, né? Ou também tem vergonha. Tem vergonha. Quantas pessoas não não compram produtos para a parte íntima? Ai, não posso. Isso eu acho que deixa um ambiente mais tranquilo, porque é reservado. Se você quer, você vai. Se você não quer, não vai. Como que saiu essa ideia de fazer esse quartinho assim? Eu sei porque eu já conheci, viu, gente? Já fui lá conhecer o quartinho. Então, né, a gente pensou nessa ideia de ter essa privacidade para o cliente. Porque o cliente, às vezes, ele tem, né, como a gente estava falando de tabu, o cliente tem uma vergonha, às vezes, de pedir um determinado produto. Tem cliente, às vezes, que tem vergonha de comprar um sabonete íntimo. Então, a gente pensou, por que não fazer esse espaço separado? Ali, a pessoa pode ser o que ela é de verdade. Ela não precisa ter vergonha. A gente encosta a porta e conversa sobre tudo. As clientes relatam traições, relatam que quando nunca usaram isso. E eu já tive até relatos de abuso, inclusive, que a pessoa está se descobrindo, pedindo ajuda, querendo conhecer aquilo e realmente destravar aquilo que ela tem ainda travado devido aos traumas anteriores. Pessoas também com fetiches, né? Então, outra coisa também que a gente pensou foi a questão de que ali no nosso ponto, é um ponto que vai muita senhorinha também. E as senhorinhas entram ali na loja, elas olham os pijamas. Ai, que loja mais linda! E elas nem imaginam. Mesmo caso das mães que vão com as crianças também. Tem lojas hoje, tanto aqui em Ponta Grossa quanto em Curitiba, que não dá, por exemplo, para as mães irem com as crianças. Ou até se sentem constrangidas, às vezes, de ir com os maridos, né? Ou os maridos entrarem. Então, a gente teve esse cuidado de deixar ali na frente somente os produtos de saúde íntima, né? Os sabonetes, os tônicos, desodorantes e as lingeries também. Aí, quando a pessoa quer algum produto, né? Mais sensual, alguma coisa, a gente encaminha ela ali pra salinha na parte de trás. É uma sacada muito bacana, principalmente pensando na privacidade. Que eu acho que faz as pessoas não ir, mas também é um benefício, assim, eu posso ir porque vou estar tranquilo, posso escolher o que eu quero. E você acha que esse assunto entre as mulheres
é muito mal discutido? É muito... não sabe, não conhece, não tem ideia das opções que tem? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que agora, nessa época que a gente tá, nós estamos numa fase de evolução muito grande. Ainda assim, existem muito tabus, inclusive entre as mulheres. Teve mulheres, por exemplo, que nunca chegaram ao ápice, mesmo casadas há anos. Então é por isso que eu sempre bato na tecla, tanto nos eventos que eu faço ou participo, quanto para as minhas clientes mesmo, né? A gente incentiva o autoconhecimento, seja com os objetos, seja sozinha, seja com produtos ou sem, mas a gente sempre incentiva o autoconhecimento, né? E a permissão ali de poder estar se descobrindo. E hoje eu sinto que tá evoluindo sobre isso, tá uma era de realmente se permitirem, e as mulheres estão mais abertas para conversar sobre isso. Apesar de, né, algumas ainda terem essa trava, as outras chegam e a conversar devagarinho, literalmente, né, ali pelas beiradinhas, e a gente consegue ter um resultado muito positivo. Mas que eu sei que não é só mulheres que é o público ali. Os homens, maridos, como que é o público masculino também ali? Hoje, 90% do nosso público é feminino. Mas sim, recebemos homens. Homens que vão comprar as coisas para presentear, né? A sua parceria. Ou homens também, que a gente atende questão de fetiches também, né? Até isso também foi um dos motivos da gente fazer essa linha lá atrás. Porque a gente vai ali atrás e a gente conversa, ele pode falar exatamente o que ele precisa, o que ele quer. E também temos a parte do atendimento online, né? Que é a parte do catálogo que a gente envia, das fotos e vídeos das peças. E aí a pessoa só encomenda ou pede o que tem ali e a gente encaminha sem precisar estar indo de fato na loja. E você falou que já trabalha há 11 anos com isso. O que mais você trabalhava que trabalhava em conjunto antes? O que você fazia? Eu trabalhei em algumas instituições aqui de Ponta Grossa, como a Associação Comercial, o Sebrae. Então, eu sou formada em Direito, né? Então, a gente teve todo esse meio tempo, né? E eu levava isso como um complemento. Vou continuar vendendo. Tanto que eu sempre brinco, né, com os meus clientes. Eu trabalho com isso desde a época que os lubrificantes tiravam cravo. Faz tempo. E hoje, faz muito tempo. E hoje, né, a gente teve toda essa evolução aí dos produtos e que não é, de fato, só sex shop. Hoje nós temos também a parte de sex shop, mas não é só isso, né? Hoje nosso objetivo principal é esse cuidado íntimo, com a saúde íntima do cliente. Porque é uma variedade muito grande de produtos que as pessoas nem sabem que existe. Eu acho que você podia falar um pouquinho mais sobre o que tem disponível, só para as pessoas terem ideia. Porque tem gente que não sabe nem o que é. Eu, por exemplo, já fui, né? Tinha 90%, eu nunca tinha nem visto e não tinha ideia. E eu me considerava uma pessoa que eu conheço também, sou evoluída. Mas, realmente, mesmo assim, as pessoas que não entendem ou que entendem, tem muita coisa para conhecer. Hoje, né, como a gente tava falando, ainda é um tabu. Então, as pessoas, elas meio que se bloqueiam quando o assunto é esse. E elas não sabem o bem que faz o uso desses produtos. Até o uso do próprio vibrador, né, faz muito bem. Ele estimula ali o sangue ali na região, fazendo estimular mais a lubrificação. Então, mas esse é só um detalhe. Tem produtos, por exemplo, como um clareador de virilha, esfoliante, que tá ajudando muito hoje as pessoas, porque depende muito do método, por exemplo, da depilação, fica com a região escura, o atrito com a roupa também deixa a região escura. Então, tem também esses produtos específicos para região íntima, e às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas passam o produto corporal mesmo. E isso acaba acarretando várias doenças, acaba deixando a pessoa... E a pessoa fica sem jeito, né? Ela vai no médico, se trata e depois volta a usar aquele produto. Então, hoje as pessoas precisam conhecer mais, né? Tem tônicos, tem água termal, tem uma infinidade, assim, de produtos, né? Além da parte dos géis funcionais. Temos os excitantes, feminino, masculino, unissex... temos vários produtos ali que é para atender toda a necessidade das pessoas. E você acha hoje, com a loja física mesmo, ficou mais fácil esse atendimento, essa coisa assim mais humanizada? Hoje a gente tem, né, muito dessa venda online, porque, como eu disse, devido até aos tabus mesmo, a pessoa às vezes tem um pouco de vergonha, e até a questão da praticidade mesmo, da correria do dia a dia. A pessoa compra ali, Mari, deixa reservado, só pega e pronto, ou manda entregar. Mas o tete a tete, né, a pessoa sente muito mais confiança em falar, em contar a história dela, e esse é um dos meus métodos de trabalho, inclusive. Eu hoje, você sabe, né, mas eu hoje não vou chegar
e não vou vender um produto só pra você, não. Eu tenho esses 2 produtos aqui e pronto. Não pode escolher qualquer um dos 2. A pessoa vai no mais barato. Mas às vezes aquele mais barato vai acabar frustrando a experiência dela com aquele produto, né? Aquela situação ali pra que ela comprou. Então, eu até brinco que eu sou bem metida, bem intrometida. Eu vou lá, eu pergunto se a pessoa já fez, o que ela sentiu, se foi confortável, se não foi. Eu indico pra ela o melhor produto conforme a necessidade dela. E hoje, faz pouco tempo que você abriu, né, o seu espaço físico. Quais que estão sendo as suas maiores dificuldades em ter um espaço mesmo seu, ali? Esse nicho é bem complicado porque ele é muito do online também. Mas a questão da dificuldade talvez seja por ter pouco tempo de loja, né? E as pessoas ainda estão conhecendo. Mas graças a Deus está mudando. A gente também está conversando com muita gente, fazendo várias campanhas, né, para o pessoal ir conhecer. Mas eu acredito que seja as pessoas conhecerem e se deslocarem até lá. Porque algumas delas têm vergonha, não tem tempo, enfim. Isso torna um pouquinho mais, não difícil, mas é que daí tem que trabalhar um pouquinho mais para melhorar essa parte. E hoje, o que além da loja você faz? Eu sei que você dá cursos, fala sobre, o que mais você faz ali nessa parte de vendas online? A gente faz alguns workshops também lá na loja. A gente faz com poucas pessoas para poder dar a atenção devida que elas precisam, para demonstrar alguns produtos, né, para fazer as pessoas sentirem a textura de um óleo, sentir como que é o aquecimento, por exemplo, de alguns produtos, sentir a textura de um vibro, para ela ver que não é aquela coisa, aquele plástico seco. Então, para elas sentirem, né, de fato conhecerem os produtos, pra gente conversar, contar a história, é uma roda de conversa, assim, é muito bacana. E é muito interessante quando você faz até em grupo, porque quando eu fui lá conhecer, a gente tava em acho que 5, né? E a gente tem essa experiência que às vezes você tem um pouquinho de vergonha, mas daí uma fala, daí você começa a se soltar, daí você vai conhecendo, vai perguntando, e uma pergunta uma coisa que você queria perguntar, mas estava com vergonha, e assim vai ajudando também a soltar. Acho que essa questão em grupo ajuda bastante. Sim, complementa, né? Como você disse, uma às vezes pergunta o que a outra quer saber e estava envergonhada, e aí uma pergunta e já dá o start para as outras começarem a perguntar também. Então fica bem à vontade. Por isso que é bacana fazer esses workshops com pessoas assim mais próximas, né, umas das outras, que fica muito mais leve. E faz diferença, né? E quais são as suas perspectivas para os próximos anos? Em questão, o que você quer crescer, para onde você quer ir? Perguntar. Mas a gente quer com certeza ver, né, a loja expandir, ficar cada vez maior. A gente tá com um ponto muito bom, a loja tem um espaço físico bem grande, né? Mas ainda assim falta alguma coisa, né? Sempre falta, talvez um espaço próprio nosso para eventos, né? Mas eu acho que esse é o objetivo, crescer cada vez mais, atender cada vez mais mulheres, fazer as mulheres se permitirem cada vez mais, elas entenderem a importância desse autocuidado e desse autoconhecimento. E eu acho que isso já seria de grande valia para mim. Eu quero agradecer sua presença hoje. Muito obrigada por ter vindo aqui, por compartilhar um pouquinho dessa história. Eu sei que é um tempo curto, mas é pra gente conhecer você e que você venha outras vezes também pra gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigada pelo convite. E a Pink tá sempre à disposição, com um atendimento personalizado, com um atendimento discreto. Então, ficam todos convidados. Muito obrigada.